Aí comecei a gravar agora. Então é necessário sentar e estudar para de fato entender a matéria, certo? Bom, uma vez que de fato a pessoa entenda que a farmacologia, primeiro, não é decoreba. A farmacologia é uma disciplina integrativa, vai pegar tudo que você teve até hoje e vai juntar numa disciplina só. Então é necessário entender as disciplinas básicas. E uma das formas de você aprender é quando você explica para alguém. Então, meu conselho é que você escreva em grupos de estudos, né? A gente não sabe como vai ser o semestre que vem ainda, a gente não sabe como vai ser, né, esse resto de ano, mas crie grupos de estudos virtuais e proponham vocês a fazerem seminários entre vocês, sabe? Então, a última disciplina que eu dei na UFG, eu dei uma disciplina para o pessoal do mestrado e doutorado. E era uma disciplina que eu não dava aula. Quem dava aula era o aluno. A gente começou no começo dessa disciplina no ano passado, primeiro e segundo semestre. No começo do semestre, eu peguei o livro de farmacologia, peguei todos os capítulos e dividi entre os alunos. E eles iam dar aula para mim. Porque quando você dá aula para alguém, você acaba aprendendo. E durante essa aula deles, eu falava, olha, isso aqui está errado, isso está certo, isso pode melhorar. Porque acaba que quando você se expõe falando para alguém, mesmo que seja na frente de conhecidos aqui, se tiver um ou dois que não foi meu aluno, é pouco, mesmo assim a gente fica nervoso. Então, quando você se expõe, você cria o medo. E o medo cria a necessidade da preparação. Então, você vai se preparar, você vai estudar. Então, meu conselho é que vocês peguem um livro de farmacologia, um tema de farmacologia, e façam aí palestras curtas entre vocês mesmos, ou no WhatsApp, né? Faz aí um áudio de 5, 10 minutinhos explicando para o colega. Isso vai te ajudar e muito. Não só com farmacologia, com todas as matérias. Bom, então vamos começar de fato, né? Então, farmacologia. Farmacologia, por definição, é a ciência que estuda os fármacos. Farmacologia é a ciência que estuda os fármacos. E por ser, então, a ciência que estuda os fármacos, é necessário conceituar o que é um fármaco. Então, fármaco, vou tentar falar devagar, quem estiver anotando, fármaco é uma substância química conhecida, isolada ou pura, pode ser falado isolada ou pura, de origem natural ou sintética, com mecanismo de ação próprio. Fármaco é uma substância química conhecida, isolada, pura, de origem natural ou sintética, com mecanismo de ação próprio. Então, eu coloquei aqui o medicamento mais usado no Brasil, que é a dipirona. Então, a dipirona é essa estrutura química aqui. E de antemão já falo, ninguém presente aqui utiliza a dipirona pura. Porque ninguém vai lá no laboratório farmacêutico, compra dipirona e toma dipirona. Não. O que você utiliza é o medicamento. Então, esse aqui é o fármaco, a substância química isolada, pura. Isso aqui já é medicamento. Aqui nós temos cápsulas, comprimidos. Por quê, professora? Porque esse medicamento aqui, ele vai ter, além do fármaco, ele vai ter o que nós chamamos de excipientes. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Então, o fármaco é algo puro, tá? Já quando tem excipientes, deixa de ser fármaco, passa a ser medicamento.
Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Água, maracujina, que era muito comum, glicose, aminoácido, dipirona, boldo, vitamina, buscopan, sal de cozinha, né? De todos esses exemplos aí, o que nós temos que de fato é fármaco, substância química pura, isolada, é a dipirona e o AS. Todos os restos aqui não é fármaco. Então, água. A água é um elemento químico, né? Glicose é um nutriente. Professora, mas a gente pode comprar glicose, né, pura do laboratório farmacêutico? Pode, mas nesse caso não é como medicamento. Para ser medicamento, desculpa, não é como fármaco. Para ser fármaco tem que ter mecanismo de ação próprio. Qual que é o mecanismo de ação da glicose? A glicose é um nutriente que é utilizado para gerar energia. Maracujina é um medicamento fitoterápico. Aminoácido, né, que é moda hoje em dia as pessoas consumirem, também é um nutriente, não é um fármaco. Sal também entra na parte dos nutrientes. Boldo é uma planta medicinal. Vitaminas, aí nós temos vitamina A, D, C, etc. Hoje está na moda para escrever vitamina D. Não existe nada comprovado, tá? Então, vitamina também não entra como fármaco, porque ele é também classificado como nutriente. E buscopan? Buscopan não tem só dipirona, então não é só fármaco, é outra coisa. Então, o fármaco ele é muito diferente do medicamento. O medicamento ele é um produto obtido a partir de uma tecnologia e vai ter, além do fármaco, como eu disse, os excipientes. Então, o que seria o medicamento aqui? O Buscopan. Quem tiver em casa depois do Buscopan, pega e olha o rótulo dele. Vai estar lá. Dipirona, escopolamina, excipientes, QSP. Por que o excipiente só como QSP? O excipiente, eu vou repetir, é um produto que não tem função nenhuma. Ele serve para quê? Para que nós consigamos produzir o medicamento. Então, imagina você pegar a farinha de trigo e fazer um comprimido. É basicamente impossível, né? Mesmo que você faça o comprimido hoje, quando for amanhã, ele vai estar todo esfarinhado. Por quê? Para que eu consiga pegar um pó e transformar esse pó num comprimido, eu tenho que ter substâncias químicas chamadas de aglutinantes, que são os excipientes. Aí entra amido, celulose, metilcelulose, entre outros. Além disso, alguns medicamentos eu tenho que dar uma corzinha, um sabor para esses medicamentos. Também são os excipientes. Então, tem excipiente, entra como medicamento. Bom, a farmacologia, como ciência, é uma ciência muito antiga. A primeira vez que eu ouvi uma palestra de farmacologia foi no primeiro dia de faculdade, e o palestrante era o presidente do CRF. E ele falou assim, uma piada, que a farmacologia surgiu com Adão e Eva. Quando Eva, vendo Adão passar mal, observou que alguns animais tinham os mesmos sintomas que Adão, e os animais iam comer alguma planta. Então a Eva pegou aquela planta e deu para Adão. Bom, se é verdade ou não, ninguém nunca vai saber. Mas que tem sentido, tem. Porque a farmacologia, ela surgiu baseada em evidências práticas. Evidências baseadas em ervas, plantas. Então, o animal tinha diarreia, o animal ia lá comer uma planta, porque o animal ele é intuitivo. Então, o ser humano tendo diarreia, vai lá e come a mesma planta. Então, a partir dos estudos das plantas, esses estudos remontam lá na China antiga, na Grécia antiga, no Egito. Nós temos um documento farmacêutico chamado Papiro de Ebers, que tem mais de 5.000 anos, tudo baseado em plantas. Só que, além das plantas, nessa época aqui, tinha alguns mitos, algumas poções mágicas, né?
E o conhecimento dessas poções mágicas, dessas ervas, ficava restrito a um profissional chamado boticário. Boticário era um farmacêutico antigo. Ele era um farmacêutico prático. Ele não tinha curso superior, mas com base na prática do dia a dia, ele conseguia medicar as pessoas. A partir então dos boticários surgiu a indústria farmacêutica e o estudo dos fármacos. Só que repara que aqui nós temos um triângulo, né? Farmacologia. E esse triângulo ele só se mantém baseado em outras disciplinas, biologia molecular, a temida bioquímica, fisiologia, patologia, entre outros. Então, aqui, para que um estudante de graduação consiga entender bem a disciplina de farmacologia, repito, entenda bem fisiologia. Entendendo a fisiologia, você tira de letra a farmacologia. Bom, dentro da farmacologia, nós temos alguns produtos que são chamados de biofármacos, porque de fato não são fármacos em si, né? Por exemplo, a vacina. A vacina, o anticorpo, eles não são fármacos, mas são produzidos pela indústria farmacêutica. Então, é função da farmácia, do farmacêutico, produzir esses produtos biofarmacêuticos, né? Então, aqui entra, por exemplo, a engenharia química, a biotecnologia, que hoje é o grande dilema aí na produção da vacina para o Covid. Então, a farmacologia, como eu disse no comecinho, ela é dividida em farmacocinética e farmacodinâmica. De antemão, para quem vai ter disciplina no semestre que vem, a primeira parte da disciplina, ela envolve muito farmacocinética. Muito, muito, muito mesmo. Envolve um pouco de farmacodinâmica. E a segunda parte da disciplina envolve só farmacodinâmica. Quando nós falamos de farmacocinética, então nós temos os processos farmacocinéticos. São 4. Alguns autores vão trazer como 6. Os 4 básicos para a graduação: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Quando nós falarmos de absorção, nós sempre temos que lembrar de administração. Distribuição relacionada ao sangue, metabolismo, enzimas, principalmente enzimas hepáticas, e excreção tem várias vias, a principal, a via renal. Quando nós falamos de farmacocinética, o principal aspecto que muitos têm dificuldade em entender é a absorção. O que é o conceito de absorção? A absorção é a passagem da droga, ou o transporte, ou a transferência da droga. Droga é fármaco, tá? Porque nos livros norte-americanos, drug é como fármaco. A passagem do fármaco do seu local de administração para o sangue. Aí já entra uma pergunta que todo professor de farmacologia adora fazer. Olha, passagem do fármaco do seu local de administração para o sangue. Mas se o medicamento for administrado diretamente na veia, por via intravenosa, o medicamento vai ser absorvido? Não, o medicamento não vai ser absorvido. Por quê? Porque o medicamento já está no sangue. Então, eu vou repetir. Passagem do fármaco do seu local de administração para o sangue. Então, aqui o exemplo, esse comprimido azul, a pessoa foi e ingeriu, né? Comprimido de pirona. Ingeriu com água, passou aqui por todo o trato digestivo, chegou lá no estômago. No estômago, esse medicamento vai passar por vaso sanguíneo. Então, esse medicamento foi absorvido. Bom, em todo o trato digestivo, qual é o principal local de absorção dos fármacos? Independente do fármaco, o principal, não único, o principal local de absorção é o intestino delgado, na região do duodeno.
a mesma região onde nós absorvemos os nutrientes. Então, o fármaco, grande parte deles, 99% dos fármacos, que são administrados por ingestão oral, eles são absorvidos no duodeno, que é a mesma região onde nós absorvemos os nossos nutrientes. Então, aqui já entra uma coisinha, né? Se você utiliza o fármaco junto com o alimento, pode ter uma competição na absorção, pode interferir na absorção do fármaco. Então, aqui eu vou quebrar um paradigma. Muitas pessoas, eu falo muitas, né? Na própria família tem isso, falam assim, não, você tem que tomar um medicamento com a comida, logo após comer, para não dar um problema, né? Só que, assim, a recomendação farmacológica é que todo medicamento, todo não, que a grande maioria dos medicamentos seja ingerido com o estômago vazio, porque isso potencializa a absorção do fármaco. Porque se você usar o fármaco junto com o alimento, vai ter aí a competição. Então, essa absorção, ela pode acontecer no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, não é muito comum, mas pode acontecer, no reto, pode acontecer nos músculos, quando administrado por via intramuscular, etc. Então, para que um medicamento, para que um fármaco, ele atravesse o estômago, por exemplo, e chegue no vaso sanguíneo, ele vai ter que passar por membranas biológicas. Aí que entra o que eu falei. Membranas biológicas, ou seja, membrana celular. Bom, para entender isso aqui, aí eu vou ter que voltar na disciplina de biologia. O pessoal que está no segundo período aí, acabou de ser disciplina, né? Então, para passar pela membrana celular, nós temos alguns processos: difusão, transporte ativo, transporte facilitado. Então, eu tenho que lembrar lá da biologia, em geral do primeiro período, quais são esses processos e como eles ocorrem. Então, relembrando basicamente, lá da biologia, todas as células nossas, todas, elas possuem membrana plasmática. E as membranas plasmáticas possuem estrutura química comum, que é a bicamada de fosfolipídio, proteínas integrais, proteínas periféricas, carboidratos, colesterol. O pessoal acabou esse primeiro período e tem, inclusive, uma pergunta que eu faço em prova, né? Então, é necessário entender e relembrar isso para entender que o medicamento, por exemplo, administrado aqui no pulmão, ele vai ter que passar por essas células aqui para chegar no vaso sanguíneo. E de todos os processos que nós temos, para que um fármaco chegue no vaso sanguíneo, o principal é a difusão passiva. 90% ou mais dos fármacos, eles vão chegar no vaso sanguíneo através do processo de difusão, ou seja, sem gastar energia. Essa difusão, grande parte das vezes, será por esse mecanismo aqui, aonde o fármaco atravessa a camada de fosfolipídio. Aí aqui já entra uma coisa. Camada de fosfolipídio. Lipídio é uma substância polar ou apolar. Lipídio, essa camada aqui, é uma camada apolar. Ou seja, o fármaco, para passar por essa camada, também tem que ser apolar. Entra lá a química, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, o polar dissolve polar, o apolar dissolve apolar. Então, aqui é muito importante essa informação. Então, a grande maioria dos fármacos vai ser transportado pelas células através do processo de difusão, principalmente difusão através da membrana de fosfolipídio. Portanto,
O fármaco, para passar, para atravessar as membranas biológicas e chegar no sangue, o fármaco tem que estar no formato apolar. Formato apolar, nós vamos chamar a partir de agora de formato não ionizado. Não ionizado, nós podemos chamar também de formato molecular. Professora, mas como assim? Lá na frente eu vou explicar. 2 minutinhos. Então, além dos mecanismos de difusão passiva ou difusão simples, nós temos outro mecanismo, difusão facilitada. Esse não é tão comum, mas existe. Nós temos o mecanismo de transporte ativo, que também pode acontecer. Voltando aqui na difusão facilitada. Difusão facilitada utiliza um transportador. Então, por exemplo, nós temos o transportador de dopamina. Nós temos o transportador de serotonina. Então, um fármaco, para ele atuar no transportador, ele tem que ser quimicamente semelhante a uma substância endógena. Um fármaco, para atuar no transportador, tem que ser quimicamente semelhante a uma substância endógena, a uma substância que você produz. E transporte ativo também tem que ser semelhante a uma substância endógena. Bom, voltando lá na difusão, onde 90% ou mais do transporte de fármacos para a corrente sanguínea é por difusão. Então, quando nós falamos de fármacos ou drogas, os fármacos são ácidos ou bases fracas. Fracas por quê? Porque não te prejudica, né? Imagina você usar ácido sulfúrico, aí um ácido forte. Então, os fármacos são ácidos ou bases fracas. Isso faz com que esse fármaco, que é um ácido ou uma base fraca, ele se ioniza facilmente, de acordo com a alteração no pH. Então, eu vou voltar lá no nosso trato digestivo. O pH da boca é um pH neutro. Já o pH do estômago é um pH ácido, extremamente ácido. E o pH do duodeno já é um pH básico. Então, repara, quando a gente fala de ingestão, né, do medicamento por via oral, nós começamos na boca com pH neutro, basicamente neutro. Passa para o estômago, o pH é ácido, muito ácido, em geral de 1 a 2. E no duodeno, o pH já passa a ser básico. Aí entra de novo o que eu falo de farmacologia. Eu estou falando de pH. Se você não tiver tido química ou bioquímica, você não vai entender o que é pH, você não vai lembrar o que é pH, e vai ter dificuldade em fazer essa correlação. Então, para entender isso aqui, tem que voltar na bioquímica. Bom, então quer dizer que o fármaco é um ácido ou uma base fraca, e ele então se ioniza facilmente no nosso organismo. Se o fármaco ficar ionizado, ele vai ficar polar. Ficando polar, ele vai ficar hidrossolúvel, ou seja, solúvel na água. Já se o fármaco não ficar ionizado, ele vai ficar, então, no formato molecular e vai ficar apolar, lipossolúvel. O fármaco sendo lipossolúvel, ele consegue, então, sofrer, né, o processo de difusão. Então, quando nós falamos de absorção de fármacos, o que nós queremos para absorver é o fármaco no formato apolar. Mas já vai minha pergunta. Alguém, quando ingere medicamento, uma dipirona, ingere com água ou com óleo? Com água, não é? Então, o medicamento, de início, ele tem que ser hidrossolúvel.
Aí chega lá no estômago, sofre alteração do pH, vai para o duodeno, sofre alteração do pH e parte, é importante falar, parte do fármaco que está no formato polar vai para o formato apolar. Aquele fármaco que transformar-se em apolar, aí ele vai ser absorvido. Por que eu falo isso? Não existe medicamento que você ingira pela via oral que 100% dele vai chegar no sangue. Porque sempre vai ter parte do fármaco polar. Parte do fármaco polar, hidrossolúvel, não é absorvido. Então, quando eu dou essa aula, até mesmo na pós-graduação, muitos alunos confundem a seguinte coisa. Você vai na drogaria hoje pedir um diclofenaco. Tem diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio, tem diclofenaco não sei lá mais as quantas. Porque esse de potássio, esse de sódio, vou estar lá na dipirona. Quer dizer que ele é um sal, diclofenaco de sódio. Quer dizer que além do diclofenaco, junto dele, tem uma molécula lá de sódio. Então, voltando aqui. Isso aqui é uma dipirona disódica. Quer dizer que isso aqui que eu estou sublinhando, detalhando, isso aqui que é a dipirona. Só que é necessário colocar aqui o sódio, porque quando esse fármaco estiver no meio aquoso e você vai ingerir, esse sódio vai se dissociar e vai ficar então essa molécula. E repara que essa molécula tem aqui uma carga negativa. Quer dizer que é uma molécula ionizada, uma molécula polar. Porque se não fosse assim, o medicamento não seria dissolvido na água. E repetindo, ninguém ingere medicamento com óleo, né? Todo mundo só ingere medicamento com água. Então, é necessário, o aluno tem dificuldade nisso, que de início o fármaco, quando ele é ingerido, ele fique no formato ionizado. Para quê? Para solubilizar lá no suco digestivo. Solubilizou no suco digestivo, o fármaco agora vai lá para o intestino delgado, lá para o duodeno. Se o fármaco continuar ionizado, esse fármaco não será absorvido. Ele vai ser eliminado pelas fezes. Então, é necessário que o fármaco ionizado, lá no duodeno, transforme-se em fármaco não ionizado, para então ser absorvido. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um fármaco ácido. Que fármaco é esse? Pode ser, por exemplo, o AS, o ácido acetil salicílico, presente na aspirina. Então, o AS, no meio aqui do suco gástrico, pH 1,4. Eu já estou te falando, o AS é um ácido. Então, ácido em meio ácido vai ficar não ionizado. Se ficar não ionizado, ele seria absorvido. Mas antes de ser absorvido, precisa ser dissolvido. O fármaco não ionizado, ele vai ser dissolvido? Não. Então, o AS, ele é pouco absorvido no seu estômago, porque ele fica no formato insolúvel. Ele não solubiliza na água. Então, esse fármaco aqui, num pH de 1,4, pH ácido, ele vai ficar, então, não ionizado. O que ficar não ionizado vai ser, então, absorvido, uma pequena parte. Aí foi absorvido lá no seu estômago, só que aí tem uma mudança de pH. O pH do estômago era 1,4, o pH do plasma é 7,4, uma mudança muito drástica no pH. Então, agora vai ter uma alteração. O fármaco que estava não ionizado vai ficar agora, grande parte dele, ionizado. Se o fármaco está aqui ionizado, ele vai conseguir passar por outra membrana biológica? Não, não vai conseguir passar. O que passa é pouco. Seria apenas uma proporção de, em 1.001 moléculas, apenas uma molécula estaria não ionizada.
uma molécula passaria para outros tecidos. Já esse resto aqui vai ficar constantemente em equilíbrio químico até ser totalmente eliminada. Eliminada por quê? Qual que é a principal via de excreção? Não é a urina? A urina não é água. Então, para eliminar o fármaco pela urina, o fármaco tem que estar no formato ionizado. Então, a absorção do fármaco depende muito do pH. Por isso que, em algumas situações, nós precisamos ingerir um medicamento com estômago vazio. Por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol sofre muita interferência do pH. Se ele for utilizado com o estômago cheio, o pH está mais alto e isso interfere na dissolução e na absorção do fármaco. Então, aqui nós temos um fármaco ácido, por exemplo, AS, e um fármaco básico, por exemplo, a dipirona. Pensando na química, nesse lance de ionizado e não ionizado, nós temos... travou para mais algumas pessoas? Alguém colocou que travou? Não, obrigada. Então, nós temos que, pensando no equilíbrio químico de ionizado e não ionizado, grande parte dos fármacos será base. Então, aqui, ó, dipirona, diazepam, amoxicilina, se brincar, ivermectina, todos são fármacos básicos, porque facilita a dissolução no estômago e a absorção no intestino delgado. Então, aqui nós temos um fármaco ionizado, esse A-. Repara que ele bate na membrana e volta, porque ele não passa. E nós temos o fármaco molecular, não ionizado, que atravessa a membrana biológica. A mesma coisa que nós temos um fármaco básico. Se ele estiver ionizado, ele não atravessa a membrana. Então, nós temos aqui o suco gástrico, plasma e urina. Então, o fármaco ele vai mudar a sua proporção de acordo com esse pH. E isso é tão importante alguns profissionais saberem, porque se o paciente se intoxicar, nós temos como desintoxicar o paciente mudando o pH urinário. Então, por exemplo, o paciente se intoxicou com AS, que é um fármaco ácido. A urina já é um meio um pouquinho mais básico. Eu preciso acidificar a urina, eu preciso basificar a urina para eliminar esse fármaco. Se não me engano, já foi uma questão de prova do professor da instituição. Não lembro certinho. Bom, então aqui nós temos que os fármacos, então, eles são, medicamentos, são administrados por via oral, retal, percutânea, intravenosa, intramuscular. De todas essas vias, a única que não tem absorção é a via intravenosa, que vai diretamente no sangue. E após a absorção, o medicamento vai ser distribuído e após a distribuição, ele vai ser eliminado. Então, aqui nós temos as vias de administração de fármacos. Como eu já disse anteriormente, via enteral e via parenteral. Bom, com relação à via parenteral, a mais usada em ambiente hospitalar é a via intravenosa. Essa via intravenosa pode ser em bolos, que é uma quantidade grande de uma vez, ou pode ser em gotejamento. Subcutânea. Subcutânea, por exemplo, é a administração da insulina. Então, tem a maneira correta de utilizar a agulha, o ângulo certo de utilizar a agulha. Para quem administra medicamento no paciente, tem que saber esse ângulo certo. Por exemplo, se eu for fazer uma subcutânea no paciente, em momento algum pode ser perpendicular, tem que ser mais inclinado. Nós temos a via intramuscular, também tem que saber muito bem administrar essa via. Já teve situações de conhecidos que ficaram com lesão
por conta da administração errada de injeção intramuscular. Quem são os profissionais habilitados, né, para fazer essa administração intramuscular? Eu recomendaria farmacêutico e enfermeiro. Até médico ficaria um pouco para trás, porque não é algo que ele faça muito no dia a dia dele, né? Então, o enfermeiro e o farmacêutico são os profissionais mais habilitados. Eu já cheguei a dar um curso prático de administração de injetáveis, né? A gente utiliza soro fisiológico e faz administração intramuscular, subcutânea, né? Só da venosa aqui não, porque já é um pouco mais perigoso. A administração pela via pulmonar, administração inalatória, o aerosol, por exemplo, o salbutamol, etc. A administração predominante é por injeção oral, porque é a mais fácil do paciente fazer, né? Não tem muita rejeição. E nós temos também a via retal, o supositório. A minha geração, uma geração da década de 80, né, usou muito o supositório. A geração mais nova da década de 90, 2000 usou menos, né? Bom, de acordo com a via, nesse segundo quadro aqui, de acordo com a via administrada, nós vamos ter o efeito mais rápido ou o efeito mais lento. Bom, o efeito mais rápido que nós temos é o efeito pela via intravenosa. Essa curva aqui, ó, em rosa. Então, olhando esse gráfico, interpretando esse gráfico, repara que o quadradinho rosa corresponde à linha rosa. O quadradinho azul intramuscular corresponde à linha verde. Então, a via mais demorada que nós temos é a via oral, que é essa linha roxa, né? Então, demora a atingir o efeito, é um efeito mais prolongado. Bom, então a via oral é que nós utilizamos mais no nosso dia a dia. E nós temos diferentes formas farmacêuticas. Nós temos formas líquidas, nós temos formas sólidas. Formas líquidas, nós temos a solução, nós temos xarope, solução alcoólica, suspensão, entre outros. Então, solução e xarope. Qual que é a diferença? Xarope é uma solução saturada de glicose ou de outra substância doce, né? Porque já tem os xaropes para diabéticos. Então, o xarope é uma solução líquida que vai ter um sabor mais agradável, né? Por exemplo, dipirona. Dipirona é um fármaco muito amargo. As crianças não conseguem utilizar a dipirona, então pode ter uma forma que tenha um sabor mais agradável. Suspensão. Alguns antibióticos, eles têm no formato de suspensão. Aí é necessário, sempre que for utilizar, fazer a homogeneização. Já o formato sólido, que é a principal forma de utilização dos medicamentos, nós temos comprimidos, cápsulas, comprimidos revestidos, comprimidos efervescentes e o próprio pó mesmo, né? Eu tenho um medicamento, uma fibra que eu consumo diariamente, que é um pó. A gente abre o sachê, dilui no leite, no suco e ingere, né? Então, os medicamentos sólidos são os mais utilizados, por questão de estabilidade, de facilidade na administração. Além deles, nós temos medicamentos de uso hospitalar, né? As ampolas hospitalares. Nós temos aqui um nebulizador, supositório vaginal ou óvulo vaginal. Nós temos cremes, pomadas, talcos. Cada tipo de forma farmacêutica terá a sua característica. Travou para mais alguém? Não. Não. Obrigada. Se for a minha, eu mudo a internet. Bom, então aqui nós temos uma imagem bem representativa, aonde repara aqui, nesse quadro do meio. Então, nós temos uma solução ou um xarope. O medicamento, ele já é dissolvido lá no próprio estômago. Então, rapidamente, ele vai ser absorvido. Porque quando uma substância líquida é administrada,
ela passa rapidamente do estômago para o duodeno. Lá no duodeno ele vai ser absorvido. Já quando nós temos, por exemplo, comprimidos ou cápsulas, esses comprimidos e cápsulas, eles serão dissolvidos lá no estômago. Então, essa dissolução foi o que eu falei do fármaco precisar estar no formato ionizado, para depois, lá no duodeno, ficar no formato não ionizado e ser, então, absorvido. E alguns fármacos, eles são revestidos, como esse aqui, e a dissolução deles é demorada. Tem fármaco que a dissolução dele demora mais de 6 horas. Ele vai ser dissolvido e absorvido lá na região, no final do intestino delgado, lá na região do hígado. Então, essa dissolução depende da forma farmacêutica. Isso aqui quem vai pensar? A indústria farmacêutica, de acordo com o que ela acredita ser melhor para a absorção do fármaco. Então, uma vez que nós conheçamos os processos farmacocinéticos, é necessário entender o que é biodisponibilidade. Biodisponibilidade, nós estamos falando de todas as vias que não seja a intravenosa. Então, biodisponibilidade é todas as vias que não seja a intravenosa. Porque a intravenosa, você está administrando tudo que você quer diretamente no sangue do paciente. Então, você está fornecendo 100% do fármaco para o paciente. Então, eu administrei um medicamento pela via oral, chegou lá no trato digestivo, sofreu degradação, sofreu alteração química, foi para o sangue. Não vai 100%, vai uma parte. Então, eu preciso saber quantos por cento foi desse medicamento. Para saber essa proporção, nós temos que saber quanto do fármaco é biodisponível. Aí, voltando ao questionamento da ivermectina. O estudo que foi feito lá na Austrália, né, provando o efeito dele antiviral, foi feito em célula. Pegou a célula isolada, colocou o medicamento na célula e viu se parou a replicação viral. Pronto. Só que a ivermectina, que é utilizada como antiparasitário, para ela chegar dentro da minha célula, eu vou ingerir o comprimido, que você comprou lá na drogaria, vou ingerir o comprimido vai ser dissolvido no meu estômago, o intestino vai ser absorvido. A quantidade necessária para chegar na célula, eu teria que usar 50 vezes mais, porque a ivermectina é um fármaco com pouca biodisponibilidade. Quer dizer que chega pouco fármaco, ivermectina, no plasma. Chegando pouco fármaco no plasma, vai chegar pouco fármaco nas suas células. Então, a quantidade que teria que dar para o ser humano é uma quantidade cavalar, que ninguém está utilizando hoje em dia. Se você utilizar também, é uma dose que chega a ser tóxica. Então, por que volto a repetir, né? Por que o bom farmacêutico, ou o bom médico, não está muito acreditando no medicamento? Primeiro, porque não tem comprovação científica. Segundo, pela sua baixa biodisponibilidade. A quantidade que chega no sangue é extremamente baixa para ter efeito antiviral, como foi demonstrado no estudo in vitro, né? Na placa de pé. Então, a biodisponibilidade, como que é feita isso, né? Nós pegamos um fármaco conhecido, injetamos num paciente na via intravenosa, então, fármaco injetado, e fazemos uma curva. Isso aqui é chamado curva concentração plasmática do fármaco, né? Então, eu administro o fármaco aqui no tempo zero e vou de tempos em tempos coletando o sangue dele para ver quanto o fármaco tem no sangue. Então, passa lá meia hora, passa uma hora, a gente vai observando quanto tempo demora para o fármaco ser excretado do organismo, né? E, em contrapartida, eu pego outro paciente, vou administrar o mesmo medicamento, só que em outra forma farmacêutica. Ou comprimido, ou xarope, solução, etc. Bom, se o medicamento
for bem absorvido, bem distribuído, ele vai ter uma boa biodisponibilidade. Se o medicamento, como a ivermectina, tiver uma dificuldade de absorção e distribuição, essa biodisponibilidade vai ser menor. Quando nós falamos de biodisponibilidade, é necessário falar 3 termos, que muitas pessoas confundem, que é medicamento referência, medicamento similar e medicamento genérico. Qual que é a diferença entre os 3 termos? Medicamento referência, ele é referência porque foi o primeiro a ser descoberto. Então, o primeiro medicamento no mundo, melhor, o primeiro medicamento no Brasil que continha dipirona era a Novalgina. Então, é um medicamento inovador. Quando a Novalgina surgiu lá no século passado, você não consumia ela na drogaria como dipirona. Você chegava e pedia e dá uma Novalgina. Foi o primeiro medicamento no Brasil contendo dipirona. E essa indústria que produziu a Novalgina, ela tem um direito patentário, uma patente. E essa patente dura, então, de 10 anos. Então, durante 10 anos, somente essa empresa, a Sanofi, podia vender dipirona no Brasil. E só era comercializada dipirona como Novalgina. Você não consumia outro formato. Só que aí, entre 99, se não me engano, 99 e 2000, o nosso governo federal instituiu a lei do genérico. A partir da lei do genérico, após a quebra da patente, qualquer outra indústria podia comercializar a dipirona. Então surgiu o genérico. O genérico ele tem que ser comercializado com o nome do princípio ativo. Então aqui nós temos dipirona monoidratada. Um medicamento, para ser comercializado como genérico, ele tem que ter a mesma biodisponibilidade que o medicamento referência. Então, se a Novalgina tem 70% de biodisponibilidade, o genérico também tem que ter 70%. Tem que ser a mesma receita? Não. A única coisa que tem que ser igual é o princípio ativo. Dipirona sódica monoidratada. Dipirona monoidratada. Mas se você pegar a receita, vai variar os excipientes. Então, por exemplo, um pode ter amido, o outro pode ter celulose. Quando a gente faz, por exemplo, que teve aqui em casa esses dias. Quando você faz molho branco para lasanha, molho branco pode ser feito com farinha de trigo, ou também pode colocar amido de milho, maisena. Então, são excipientes diferentes, mas que fazem o mesmo produto. Então, a diferença de um genérico para um referência, grande parte das vezes, consiste nos excipientes, que são diferentes, que podem ser diferentes. E depois de algum tempo, além do genérico, surgiu também um medicamento similar. O similar, então, após a quebra da patente, qualquer outra indústria pode comercializar a dipirona. Só que, se eu não quero vender como genérico, eu vou ter que colocar um nome comercial. Aí nós colocamos um nome fictício, fantasia, como o Anador. Então, o Anador ele é produzido por outra indústria farmacêutica diferente da que produziu o medicamento referência. Qual que é a diferença entre o genérico e o similar? O genérico foi feito o teste de biodisponibilidade. É comprovado que ele possui a mesma curva do que o medicamento referência. E o medicamento similar não foi feito o teste de biodisponibilidade. Então, pode ser que o medicamento ele seja absorvido mais ou absorvido menos, porque a absorção está relacionada com os recipientes também. E no mercado farmacêutico, o medicamento que o farmacêutico, que a farmácia consegue tirar mais lucro é um medicamento similar. Porque o medicamento referência, ele é o mais caro.
e não tem como gerar muito lucro em cima dele. O medicamento genérico, ele é meio padronizado, então não tem como a farmácia mudar muito o valor dele, é tabelado. Já um medicamento similar, não. A farmácia consegue mudar o valor dele, então a taxa de juros é muito diferente. Então, quando você vai na drogaria pedir lá uma Novalgina, o balconista vai querer te vender um Manador, porque ele consegue tirar uma margem maior de lucro em cima do similar ou em cima do genérico. Conselho de farmacêutica. Vai na drogaria, o médico vai lá pedir para você, vamos supor, né, Novalgina. Vai na drogaria, o balconista, o farmacêutico, vai sempre te falar, olha, tem esse aqui, ele é melhor, esse aqui é lá. Entre um similar e um genérico, entre o Anador e a dipirona, eu preferiria a dipirona, se for mais barato. Se o similar for mais barato, eu já tiver usado e viu que ele é eficiente, eu usaria o Anador. Mas, de acordo com os recipientes, pode ter muita questão de afinidade. Então, por exemplo, aqui em casa a gente usa muito o antigripal, o Resfenol, que é o referência. Tem um similar que é o Resfedril. A gente não acha ele muito bom, mas o princípio ativo é o mesmo. É questão de afinidade. Pode ser que você goste mais do Resfedril e menos do Resfenol, etc. Então, muitas pessoas costumam falar que o genérico não tem efeito. As pessoas não têm conhecimento. O genérico tem o mesmo efeito que o referência. Beleza? Bom, uma vez então que o medicamento foi absorvido, ele vai ter que ser distribuído. Vai ter que chegar aonde é necessário. O que é a distribuição? É a transferência do fármaco da circulação dos vasos sanguíneos para os tecidos. Bom, essa distribuição, ela depende muito dos tecidos, né? Então, o tecido, o órgão, aí entra a fisiologia. O órgão que possui mais vasos sanguíneos é fígado, rins, coração, pulmão. Cérebro é muito irrigado? Mas não é o mais irrigado. Tecido muscular é muito irrigado? Não. Tecido muscular não é muito irrigado. Tecido articular, articulação é muito irrigada? Não. O pessoal acabou de sair de BHE, né, biologia. A articulação não tem vasos sanguíneos. Então, tratar uma inflamação na articulação é extremamente difícil com medicação, porque o medicamento é pouco distribuído para a articulação. Então, a distribuição, nós temos que relembrar do sistema cardiovascular. Bom, quando nós falamos de distribuição, nós temos aqui, ó, o comprimidinho. Ele vai ser, então, transportado no sangue. E essas bolinhas azuis são proteínas plasmáticas, proteínas presentes no sangue. E, por ser uma substância química, o fármaco, ele pode se ligar a essas proteínas plasmáticas. Então, nessa segunda imagem, repara que o fármaco entrou branco e dentro do sangue o fármaco está todo verde, está todo ligado à proteína plasmática. Fármaco ligado à proteína plasmática, ele não vai ser distribuído para os tecidos. Consequentemente, ele não vai ser eliminado do seu organismo. Eu vou repetir. Fármaco ligado a proteínas plasmáticas não é distribuído para os tecidos. E não é excretado. Esse, quando eu falo não, quer dizer que em algum momento vai ser, mas que vai demorar. Então, repara aqui. Essa primeira imagem, o fármaco entra branco, dentro do sangue está branco. Quer dizer que ligou pouco a proteína plasmática. Então, repara que o fármaco aqui, ó, ele teve um pico de concentração e logo caiu. Caiu porque foi excretado. Já a segunda situação, o fármaco é fortemente ligado à proteína plasmática. Então, ele fica muito tempo presente no sangue. Repara aqui, ó, fármaco ligado, essa curva aqui que eu estou destacando, ela fica muito tempo elevada. Já o fármaco livre, essa curva mais baixa, ela demora o efeito a passar. Só que o efeito é
baixo, é pouco. Então, o fármaco, quando ele é muito ligado à proteína plasmática, isso é uma desvantagem. Então, aqui nós temos o fármaco, ele vai entrar na primeira situação, vai para os vasos sanguíneos, vai ser distribuído para todo o organismo, até chegar nas células-alvo, aonde ele é necessário. E quando nós falamos de distribuição, é importante mencionar que a distribuição do fármaco está relacionado a proteínas plasmáticas. E aqui nós temos uma situação de interação farmacológica. Então, nós temos o fármaco A, que ele vai se ligar à proteína plasmática. E eu vou ter uma porcentagem dele presente no sangue, que é essa aqui. Uma porcentagem, em geral, pequena. E é essa porcentagem que vai chegar na célula e vai ter a sua função. Isso aqui a indústria farmacêutica sabe quantos por cento do fármaco está livre, quantos por cento está solto. Aí a pessoa vai e ingere junto com o fármaco A o segundo fármaco, fármaco B. O fármaco B também se liga à mesma proteína que o fármaco A se ligaria. Então vai haver uma competição por proteínas plasmáticas. Então o fármaco A e o fármaco B vão competir. Se o fármaco B tiver mais afinidade que o fármaco A, o fármaco B vai literalmente deslocar, expulsar o fármaco A da proteína plasmática. Então, se eu teria pouco fármaco A livre no sangue, fazendo a função dele, agora eu vou ter muito fármaco A livre no sangue. Ué, professora, mas isso é bom? Não. Porque se eu tenho muito fármaco A livre no sangue, eu vou ter efeitos tóxicos. E isso, então, em algumas situações, pode gerar a morte do paciente. Aí entra de novo a situação da automedicação. Então, a pessoa utiliza para prevenir o Covid, né? Azitromicina, ivermectina, cloroquina, um monte de coisa. Então, isso vai haver uma competição dos fármacos pela proteína plasmática, o que pode gerar um excesso de fármaco no sangue. Esse excesso pode gerar efeitos tóxicos e até mesmo efeitos letais. Bom, uma vez que o fármaco ele é distribuído, ele vai para o fígado. No fígado, ele sofre um processo chamado de metabolismo. E esse fármaco que sofreu metabolismo, ele pode ser excretado pela bile. Esse fármaco que foi excretado pela bile, o fármaco estava no sangue, presta atenção, estava no sangue, foi para a bile, na bile foi para o intestino delgado. No intestino delgado, o fármaco pode voltar de novo para a corrente sanguínea. Então, isso é um processo de reabsorção. Isso aqui, mulheres, acontece principalmente com os anticoncepcionais. Então, o anticoncepcional, a mulher ingeriu pela via oral, lá no estômago, ele foi dissolvido, lá no duodeno, o fármaco foi absorvido. Repara a setinha, ó, foi para o sangue. Aí esse fármaco foi para o sangue, passou por todo o organismo, chegou no fígado. Lá no fígado ele vai ser, então, metabolizado. E parte desse fármaco pode, então, ser excretado, número 4, pelo sistema biliar. Aí a bile, então, vai ficar armazenada na vesícula, olha a fisiologia. Quando houver, então, a contração da vesícula, o fármaco vai ser excretado lá no ducto de Oddi, a região inicial do duodeno. Se esse fármaco tiver um formato apolar, esse fármaco pode voltar a ser reabsorvido. Só quando o fármaco tiver um formato ionizado, ele vai ser eliminado pela via urinária. Só que aí o que acontece? Esse fármaco aqui, para ele voltar a ser reabsorvido, ele tem que ser modificado quimicamente pela nossa microbiota. Vou escrever errado. Pelas bactérias, né? Presentes no nosso intestino. Então, as bactérias presentes no nosso intestino, eles vão transformar o fármaco aqui
tornando ele apolar. Tornando ele apolar, ele volta a ser reabsorvido. Repara aqui, ó, quando ingere, a seta está laranja. Seta laranja, o fármaco está apolar. Ele vai ser absorvido. Aí, quando eliminou pelo sistema biliar, o fármaco está setinha azul. Ele está no formato polar. Só que aí lá no intestino grosso, as bactérias da nossa microbiota vão atuar no fármaco e vão tornar o fármaco de novo apolar. E o fármaco vai então ser reabsorvido. Só que a pessoa, por não ter conhecimento, ninguém ter falado com ela está com problema urinário, infecção urinária, ela vai e utiliza um antibiótico, um antibacteriano que o próprio médico prescreveu. Só que ela esqueceu de falar com o médico que ela usava um anticoncepcional e o médico esqueceu de perguntar. Quando ela utiliza o antibiótico, esse antibiótico mata essas bactérias. Se o antibiótico, se o antibiótico mata as bactérias, não vai ter essa fase aqui. Então, a pessoa utiliza o anticoncepcional, ele vai ser absorvido, vai lá para o fígado, sofre o metabolismo, é excretado, cai no duodeno. O duodeno passa para o intestino grosso, aonde ele sofreria a ação das bactérias. Mas você usou antibiótico, matou a bactéria. Então, não vai ter essa segunda ação para o fármaco tornar novamente em formato apolar. Então, o fármaco que está na setinha azul, ele está no formato hidrossolúvel. Você vai eliminar pelas suas fezes. Isso aqui é a interação que acontece com o anticoncepcional e o antibiótico. Eu conheço pessoas que tiveram filho por conta dessa interação. Não sabia, né? Usou um antibiótico por alguma razão específica. E o antibiótico, então, matou a microbiota, gerou a interação, gerou um filho, né? Por conta desse erro do farmacêutico, do médico, do paciente. Então, o metabolismo, o que é metabolismo? Metabolismo é a modificação química do fármaco, tornando-o mais hidrossolúvel. Repetindo. Metabolismo é a modificação química do fármaco, tornando-o mais hidrossolúvel. Vou voltar, Ana. Tornando-o mais hidrossolúvel. Propiciando a excreção. Metabolismo. Metabolismo é a modificação química do fármaco, tornando-o mais hidrossolúvel, propiciando a excreção. Pediram para eu voltar aqui? Vou voltar. Então é o seguinte, a pessoa utiliza o medicamento pela via oral, pela ingestão. Aí o medicamento ele vai ser absorvido, a setinha laranja, vai ser absorvido, vai para o sangue. Aí lá no sangue vai para todos os tecidos, inclusive para o fígado. Lá no fígado ele sofre metabolismo, que eu acabei de definir. Metabolismo, a modificação química do fármaco, tornando-o mais hidrossolúvel, propiciando a excreção. Então, lá no fígado, a setinha laranja, o fármaco vai ser modificado quimicamente. O fármaco que estava lipossolúvel vai tornar-se agora hidrossolúvel. Então, a seta azul quer dizer que o fármaco agora está hidrossolúvel. Esse fármaco, então, vai ser excretado lá no duodeno, junto com a bile. Aí, esse fármaco aqui, na setinha azul, ele está hidrossolúvel. Então, ele não seria reabsorvido. Ele seria eliminado pelas fezes. Só que lá no intestino grosso, nós temos bactérias. E essas bactérias também metabolizam o fármaco. Só que essas bactérias vão metabolizar o fármaco, em vez de tornar o fármaco hidrossolúvel, vão tornar o fármaco lipossolúvel, apolar. Quando as bactérias, então, metabolizam o fármaco lá no intestino grosso, elas tornam o fármaco como ele era lá no início. A mesma forma química.
Ou seja, esse fármaco agora vai ser de novo absorvido. Ele volta para a corrente sanguínea, então fica um ciclo. Voltando para a corrente sanguínea, você tem um efeito dele anticontraceptivo. Então, o fármaco foi reabsorvido. Professora, vai ser reabsorvido só uma vez? Não. Isso fica um looping. Um looping até que o medicamento seja excretado pela via, principalmente, renal. Então, parte do fármaco, essa setinha azul, parte foi metabolizado e reabsorvido. Parte, pouquinho, foi lá excretado pelas fezes. Então, até que haja a excreção completa do fármaco, esse looping de reabsorção vai acontecer. Aí, qual que é o problema? Alguns medicamentos que é necessário essa reabsorção, quando a pessoa toma o antibiótico ele impede esse segundo metabolismo lá no intestino delgado, intestino grosso. Se não houve esse metabolismo, o fármaco aqui vai estar hidrossolúvel, setinha azul. Se o fármaco está hidrossolúvel, o fármaco passa pela barreira? Não. Então, o fármaco não vai ser reabsorvido, o fármaco vai ser excretado pelas fezes. Então, os anticontraceptivos acontece esse mecanismo. Ficou mais claro? Então, na pergunta, sim, ele absorve novamente e vai absorvendo até conseguir excretar o fármaco. Então, por exemplo, tomou um anticontraceptivo hoje. Aí é para tomar outro amanhã, mas esqueceu, pulou. Tem problema? Não muito, porque você ainda tem fármaco no organismo. Então, assim, que lembrar, volta a tomar o medicamento. Bom, então o metabolismo, a modificação química do fármaco. Então, eu coloquei com o exemplo do AS, a aspirina. É essa a estrutura química dele. Quando há, então, a primeira fase do metabolismo, a alteração dessa estrutura aqui. Há um processo chamado de hidrólise. Então, a gente tem o ácido acetilsalicílico, que lá no intestino, no estômago, ele é metabolizado, transforma-se em ácido salicílico. Só que esse fármaco, o ácido salicílico, ele não é muito hidrossolúvel. Ele ainda fica... Só um minutinho dele. Então, esse fármaco, ele ainda fica muito no sangue. Então, o fármaco, ele precisa passar de novo por um segundo metabolismo. Ele precisa sofrer uma segunda reação química para tornar ele polar, permitir que ele seja excretado. Então, o metabolismo, ele pode ser que aconteça numa única fase, ou pode ser que aconteça em duas fases. A segunda fase ela é necessária quando a primeira fase não é suficiente para tornar o fármaco polar para ser excretado. Então, sempre, uma perguntinha agora, sempre o fármaco vai sofrer fase 1 e fase 2? Não. Tem fármaco que sofre só fase 1, tem fármaco que sofre só fase 2. Isso aqui lá na frente, depois a gente pode detalhar para poder ficar com dúvida. E quando nós falamos de metabolismo, tem um conceito que direto o aluno trava e sempre cai em provas. Todos os professores de farmacologia gostam disso aqui. Que são os conceitos de indutor enzimático e inibidor enzimático. Indutor enzimático, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai aumentar as enzimas. Então, eu vou usar um medicamento ou vou usar uma substância química e esse medicamento vai aumentar as minhas enzimas. Enzimas, metabolismo. Então, um indutor enzimático é uma substância que aumenta o metabolismo. Isso é bom? Não. Por quê? Está fugindo da homeostasia. Então, se eu tenho um processo patológico, eu sei como tratar esse processo para fugir, para retornar à homeostasia, só que agora, se eu tenho um indutor enzimático, eu tenho um complicador a mais.
Qual é o principal exemplo de indutor enzimático? Acredito que quase todo mundo, ou a grande maioria, utiliza, já utilizou, ou conheça pessoas que utilizem, que é o álcool. O álcool, presente aí na cerveja, cachaça, etc., ele é um indutor enzimático. Agora eu vou dar um exemplo. Para quem bebe, a primeira vez que você tomou um porre, vamos supor, você tinha lá não sei quantos anos, você tomava uma latinha, 2 latinhas de cerveja, já ficava alterado. Se a pessoa mantém a quantidade de cerveja todos os dias, tomando 2 latinhas de cerveja por dia, passou uma semana, 2 latinhas não faz nem cócega. Ela tem que tomar um engradado inteiro de cerveja para ter o mesmo efeito que ela tinha anteriormente. Por quê? O álcool é indutor enzimático. Ou seja, ele aumenta as enzimas, ele aumenta o metabolismo. Aí os nutricionistas, então álcool é termogênico? Não, porque ele aumenta o metabolismo de algumas substâncias, não de todas. Bom, ao aumentar o metabolismo, então, nós podemos, de maneira didática, tá? Não pode analisar. Aumentar o metabolismo, um indutor enzimático, quer dizer que aumentar o metabolismo, eu vou diminuir a quantidade de fármaco no sangue. Porque agora, em vez de fármaco, eu vou ter metabólico. Diminuindo o fármaco, eu diminuo o seu efeito. Vou dar exemplo de um ex-coordenador meu. Eu tinha um coordenador na outra instituição que ele realmente bebia todos os dias. E na época eu bebia raramente. E sempre usei exemplo em sala de aula. Então, se eu pego esse colega meu que bebe todos os dias, e eu tomar uma dipirona comprimido, vai fazer efeito para mim. Para ele não faz efeito. Porque a dipirona nele é rapidamente metabolizada. Então, por que algumas pessoas tomam medicação e não faz efeito? Pode ser que tenha algum indutor enzimático fazendo efeito. Em contrapartida, nós temos um outro conceito, que é o conceito de inibidor enzimático. Inibidor é uma substância que vai inibir a ação da enzima, diminuindo o metabolismo. Isso mesmo, Juliana. Então, o inibidor enzimático é uma substância que vai inibir a enzima, diminuindo o metabolismo. Bom, se diminui o metabolismo, eu vou ter um aumento do fármaco no sangue. Esse aumento é benéfico? Nem sempre. Porque se eu aumentar fármaco, eu posso ter efeitos adversos, efeitos colaterais. Bom, então o metabolismo, como eu acabei de explicar, ele tem como principal função tornar o fármaco hidrossolúvel, propiciando a sua excreção. E a principal via de excreção é a via renal. Novamente repito, para entender a excreção renal, tem que voltar lá na fisiologia, voltar lá no sistema renal. Então, a excreção renal, ela é a principal responsável pela excreção dos fármacos. Portanto, nós podemos generalizar que grande parte dos fármacos pode sim causar lesão renal, porque todos serão excretados, todos não, a maioria será excretada por essa via. Perguntinha. Esse fenômeno aí eu não conheço, eu vou ter que pesquisar essa palavra. Hormese. Eu não sei que palavra que é essa. Depois eu te respondo. Bom, então aqui nós temos agora um complicado processo. Então, eu falei na distribuição que o fármaco ele é ligado à proteína plasmática, né? Então, o fármaco ele chega lá no néfron ligado à proteína plasmática. Só que o fármaco que é filtrado é só o fármaco que está livre. Então, se o fármaco estiver ligado, ele não vai ser filtrado, não vai ser excretado. Aí, lá nos néfrons, a alteração no pH
pode fazer com que esse fármaco ele seja, de novo, reabsorvido. Então, a reabsorção também acontece no sistema renal. Então, o fármaco foi filtrado por alteração no pH. Se esse fármaco ficar no formato não ionizado, ele volta a ser reabsorvido. Para ele ser eliminado, ele tem que estar no formato ionizado. Beleza? Bom, então aqui fica um pouquinho melhor. O fármaco está ligado à proteína plasmática, ele fica no sangue. O fármaco livre vai ser filtrado. Lá nos néfrons, por conta da alteração no pH, o fármaco vai ficar ionizado. Esse fármaco ionizado, então, é que a pessoa elimina através da urina. Além disso, alguns fármacos presentes no sangue, no formato ionizado, eles não são filtrados. Não são filtrados. Mas eles podem ser secretados através de transportadores aniônicos e catiônicos. Então, a excreção renal, ela pode acontecer tanto por filtração, no caso da filtração, o fármaco tem que estar não ionizado e livre, ou por secreção. Secreção, o fármaco vai estar ionizado. Reabsorção, já falei. Então, a excreção renal é um processo importantíssimo e muito relacionado ao pH da urina. Outra excreção é a excreção biliar. Essa é a menos predominante quando comparado à renal, mas é muito encontrado para alguns fármacos, como, por exemplo, os anticoncepcionais, alguns antibióticos, alguns antidepressivos, etc., que são então eliminados pela bile. A excreção pulmonar, ela é apenas para fármacos voláteis. Então, por exemplo, se nós utilizarmos o álcool como fármaco, pode ser, o álcool ele pode ser excretado por via pulmonar, né? Então, quem nunca, né? Já teve um colega, conhecido, esposa, etc., que elimina aquele hálito alcoólico, porque o álcool é uma substância volátil e pode ser excretado pela via pulmonar. Outras vias, bem menos predominantes, nós temos através do suor, através da pele, e nesse sentido, quando o fármaco ele é eliminado pela pele, ele pode gerar uma reação alérgica, uma reação chamada dermatite. Então, a pessoa utiliza dipirona, por exemplo, e depois começa a ficar a pele bem rosada, porque ela está eliminando a dipirona pela pele e gerou alguma reação alérgica. O principal fármaco utilizado como exemplo, que é eliminado pelo suor, é o fármaco oriundo do alho. O alho tem uma substância chamada alicina, que é muito utilizada para colesterol, por exemplo, só que ele é eliminado pelo suor. E tem um cheiro bastante desagradável, então acaba que a adesão não é ideal. E muitos fármacos também podem ser excretados através do leite materno. Então, a mãe que está amamentando, isso aqui é muito importante para os enfermeiros saberem e educarem a população. A mãe que está amamentando, ela pode sim eliminar o fármaco pelo leite e esse fármaco pode chegar na criança. Chegando na criança, pode gerar efeitos tóxicos, efeitos adversos, colaterais, etc. Então, por exemplo, quando a mulher vai amamentar a criança, ela tem que ter muito cuidado com o que ela ingere, porque em algumas situações pode causar complicações para a criança. Bom, para terminar sobre farmacocinética, então, o último assunto de farmacocinética, não da palestra, é o assunto de meia-vida, que é um assunto que vocês costumam dar uma travada. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para reduzir a concentração plasmática do fármaco em 50%. Meia-vida é o tempo necessário para reduzir a concentração plasmática do fármaco em
50%. Então, eu vou dar um exemplo. O fármaco A, ele está presente no sangue na concentração de 100 mg por ml. Isso é muito grande, mas só um exemplo. Passou 30 minutos, a concentração caiu para 50. Então, quer dizer que 30 minutos é a meia-vida. Aí que a gente pode lançar de brincadeiras, né? O fármaco, então, 100 mg por ml, a meia-vida de 30 minutos. Quanto tempo demora para chegar na concentração de menos que 10, por exemplo, miligramas por ml? Então, 100 para 50 foi uma meia-vida, 50 para 25, outra meia-vida, 25, metade, 12,5, metade, 6,75. Então, para chegar a menos que 10, ele gastou uma meia-vida, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, 4 meias-vidas. 4 meia-vidas. Se cada meia-vida é meia hora, quer dizer que ele gastou 2 horas. Então, o tempo necessário para chegar numa concentração menor que 10, o meu exemplo, foi 4 meias-vidas ou 2 horas. O pessoal aí que vai fazer aula semestre que vem de farmacologia, na Unip, tem um professor que adora perguntar isso, né? Sobre essa meia-vida. E é muito importante o aluno saber ler a pergunta. Se o professor pergunta quantas meias-vidas demora, quer saber uma meia-vida, 2 meia-vidas. Quanto tempo? Aí quer saber horas, minutos, etc. Beleza? Bom, para encerrar o conteúdo que eu planejei, vamos falar brevemente de farmacodinâmica. Então, farmacodinâmica é o que o fármaco faz no organismo. Para isso, nós temos, então, os alvos farmacológicos. Existem, basicamente, 4 alvos farmacológicos. Basicamente, não é só. Os principais. Então, os principais alvos farmacológicos são receptores, canais iônicos, enzimas e transportadores. Bom, começando com receptores. Muitos alunos, eles entendem errado. Eles acham que receptor é por fármaco. Não. Receptor é para uma substância endógena. Quando Deus criou o ser humano, ele criou o receptor de adrenalina. De adrenalina por quê? Porque o ser humano está em adrenalina. Olha tanto que é lógico. Primeiro você aprende lá na fisiologia, lá no sistema nervoso autônomo, que tem um hormônio chamado adrenalina. Que esse hormônio possui receptores alfa e receptores beta. Bom, entendi isso. Agora o ser humano, utilizando o conhecimento que lhe é propício, cria uma substância para atuar nesse receptor. Então, entenda que receptor é uma proteína que interage com substâncias endógenas para gerar uma resposta fisiológica. Então, se o coração tem que bater, tem que interagir a adrenalina com o receptor beta-adrenérgico. Beleza. Então, o receptor é para algo nosso, endógeno. Canais iônicos. Nós temos diversos canais iônicos. Nós temos canais de sódio, canal de potássio, canal de cálcio, cloreto, etc. Os fármacos, eles podem atuar nesses canais iônicos, levando à abertura ou o fechamento do canal. Então, ele atua modulando o canal, abrindo ou bloqueando o canal. E transportador. Como eu já disse, nós temos transportadores de diferentes situações, né? Para levar a difusão facilitada em geral. Então, esse transportador, ele também é de algo endógeno nosso. Só que o fármaco vai lá e inibe, em geral, esse transportador para bloquear alguma função. E, por último, o último alvo farmacológico são as enzimas. Então, nós temos diversas enzimas, não aquelas relacionadas ao metabolismo,
enzimas com funções fisiológicas. Por exemplo, a pessoa está com processo inflamatório. A inflamação, ela é uma resposta das prostaglandinas. Vocês vão ouvir muito falar de prostaglandina aqui para frente. Então, a prostaglandina, ela gera a inflamação. Ela gera os sinais inflamatórios. E ela é produzida por uma enzima chamada ciclooxigenase, que nós vamos abreviar brevemente por COX. Ciclooxigenase. Então, a ciclooxigenase é a enzima que produz a prostaglandina. Sem entender isso aqui, você vai ter uma mão na roda aqui para frente. Vou repetir. A ciclooxigenase é a enzima que produz as prostaglandinas. As prostaglandinas geram os sinais inflamatórios. Olha, tanto que é lógico. Se a prostaglandina gera a resposta inflamatória, então eu tenho que diminuir a prostaglandina. Como que eu vou diminuir a prostaglandina? Eu vou diminuir a prostaglandina inibindo a enzima COX. Se eu inibo a enzima COX, eu não vou produzir prostaglandina. Se eu não produzir prostaglandina, eu não vou ter os sinais inflamatórios, eu não vou ter inflamação. Então, a farmacologia, ela possui esses 4 alvos principais: receptor, canais iônicos, enzimas e transportadores. Nas próximas palestras, nas próximas aulas, nós vamos discutindo classes específicas falando isso é enzima, isso é receptor, isso é transportador, etc. Bom, quando nós falamos de receptor, só de receptor, nós temos 2 termos que o aluno costuma confundir. Nós temos o termo agonista e o termo antagonista. Então, agonista é uma substância que vai interagir com o receptor e vai gerar uma resposta celular. Repetir. Agonista é uma substância que vai interagir com o receptor e vai gerar uma resposta celular. Repara que eu falei, resposta celular. Essa resposta celular nem sempre é uma resposta fisiológica. Tem diferença. Professor, qual que é a diferença? Resposta celular é quando a célula vai despolarizar, hiperpolarizar, repolarizar, etc. Resposta fisiológica é quando o órgão tem uma resposta. Então, por exemplo, fármaco A, agonista. Uma substância química que interage com o receptor e gera uma resposta celular. Exemplo, acetilcolina. A acetilcolina interage com o receptor muscarínico no coração e gera uma hiperpolarização cardíaca. Se a célula cardíaca está hiperpolarizada, vai contrair? Não. Então, o coração vai contrair? Não. Então, a acetilcolina é um agonista. Gera uma resposta celular. Mas gera uma resposta fisiológica? Não. Então, isso vocês costumam confundir muito. Então, quando eu falo de agonista, é que vai gerar uma resposta na célula. Essa resposta nem sempre está relacionada a uma resposta no órgão. Exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina, ela diminui a frequência cardíaca. Quando nós falamos de agonistas, tente sempre lembrar que tudo que você possui dentro de você, acetilcolina, adrenalina, serotonina, aldosterona, etc., são substâncias agonistas. E o ser humano, pensando muito bem, peraí, se o paciente está doente, é porque pode ser que ele está produzindo um agonista em maior quantidade.
Então, o paciente hipertenso, uma das possibilidades da hipertensão é o aumento na atividade do sistema nervoso autônomo simpático. Se o simpático está aumentado, a pressão arterial vai estar elevada. Se eu sei que o simpático depende de adrenalina, depende de noradrenalina, então eu quero usar uma substância que vai atuar no mesmo receptor, mas que vai inibir a ação da adrenalina. Então nós temos agora o antagonista. O antagonista é uma substância que interage com o receptor, mas que gera nenhuma resposta. Ficou estranho, né? Repetir. Antagonista é uma substância que interage com o receptor e não gera resposta celular. Bloqueando a ação do agonista. Repetir. Antagonista é uma substância química que interage com o receptor, não gera resposta celular e bloqueia a ação do agonista. Eu diria para vocês, tranquilamente, que mais de 50% dos fármacos que atuam em receptores, eles atuam como antagonistas. Por quê? Porque a patologia ela é um excesso de agonista. Então, por exemplo, um paciente diabético, ele pode estar com um excesso, né, de glicemia. Pode não, ele vai estar com um excesso de glicemia. Então, eu tenho que usar uma substância que reduza essa glicemia. Por exemplo, algum antagonista. E o que é importante entender é que o antagonista não gera resposta. Então, eu sou uma pessoa que a minha pressão arterial é normal. Se eu tomar antihipertensivo, a minha pressão vai abaixar? Não. O antihipertensivo, ele vai apenas impedir que a minha pressão se eleve. De novo. Se eu sou uma pessoa que a minha pressão está normal, então a minha fisiologia, a minha homeostasia de pressão está normal. Então, eu não tenho excesso de adrenalina. Se eu tomar um antihipertensivo, a minha pressão vai abaixar? Não. Só o antihipertensivo vai impedir que a minha pressão se eleve. Beleza. Tem uma situação, depois da palestra, eu vou colocar lá no Instagram algumas perguntas para ver se vocês realmente estão entendendo ou não. Vou colocar uma questão que eu peço que vocês prestem atenção nela, e é uma questão que costuma cair muito em prova, né? Então é importante entender. Então aqui nós temos alguns conceitos, né? Agonista, agonista total, agonista parcial. O mais importante é entender a diferença de agonista e antagonista. Para encerrar, então, nós temos que todos os fármacos, sendo substâncias químicas, eles vão ter interação química com os alvos farmacológicos. A interação química predominante é a interação eletrostática, de aproximação. A interação menos desejada é a interação covalente. A interação covalente vai gerar uma ligação irreversível. Repetindo, a ligação covalente vai gerar uma interação irreversível. Por que de todos os anti-inflamatórios, analgésicos aí, o AS, não quer funcionar no quadro, o AS é o único usado como anticoagulante? Por que o AS é o único usado como anticoagulante? Porque o AS é o único que se liga de maneira irreversível com a COX. E a COX, ela produz substâncias trombogênicas que causam trombos. Então, se inibe de maneira irreversível, o efeito do AS é um efeito prolongado. Isso é algo que, em geral,
os farmacêuticos, quando desenvolvem o medicamento, desejam? Não. No caso do AS, nós conseguimos tirar um ponto positivo, mas isso, em geral, não é um efeito benéfico, porque é um efeito irreversível. Então, imagina o paciente usar uma dose muito alta. É difícil reverter um efeito tóxico desse medicamento. Então, a ligação covalente, ela é pouco comum e ela vai gerar ligações irreversíveis. Para terminar a explicação, nós temos os conceitos de potência, eficácia e afinidade. Potência. A potência quer dizer com relação à dose necessária do medicamento para produzir o efeito máximo. Então, aqui nós temos o fármaco A, essa linha vermelha, e o fármaco B, a linha amarela. O fármaco A foi necessário essa dose aqui, vamos supor 1. Já o fármaco B foi necessário essa dose aqui, 2. Teve que dobrar a dose para chegar ao mesmo efeito máximo. Então, quando eu comparar o fármaco A com o fármaco B, quer dizer que o fármaco A ele é mais potente que o fármaco B, porque a dose necessária para chegar ao mesmo efeito foi uma dose menor. Agora, o fármaco A e o fármaco B, os dois têm a mesma eficácia, porque os dois conseguem chegar no efeito 50%. A diferença foi só a quantidade de medicamento, mas os dois chegaram no mesmo efeito. Já o fármaco C, ele chegou ao efeito intermediário dele menor. Além disso, a dose que teve que ser utilizada foi uma dose maior. Quer dizer que o fármaco C ele é menos potente e menos eficaz. Então, potência está relacionado com a dose necessária para chegar ao efeito de 50%. Quanto menor a dose, mais potente o fármaco é. Eficácia está relacionado ao efeito de 50%. Se dois fármacos possuem o mesmo efeito, 50%, os dois fármacos possuem a mesma eficácia. Então, o fármaco A e o fármaco B, os dois, chegou aqui no 50%, não chegou? A diferença foi só a dose. O fármaco C chegou nesse 50%? Não. Então, quer dizer que o fármaco C ele é menos potente e menos eficaz. Só que isso aqui é mais importante para quem está numa pesquisa básica. Porque no dia a dia, quando você olha, por exemplo, a gente pode tomar dipirona 50 miligramas ou paracetamol 500 miligramas, né? Desculpa, dipirona 1 grama ou paracetamol de 500 miligramas. A diferença de dosagem não tem a ver só com potência, tem a ver também com a farmacocinética. Então, às vezes, o medicamento que você toma, utiliza numa quantidade muito alta, porque a biodisponibilidade dele é baixa. Então, potência e eficácia, nós falamos na célula, estudo da célula isolada, tá? E a afinidade, para terminar, é a capacidade do fármaco em se ligar ao receptor. A afinidade é a capacidade do fármaco em se ligar ao receptor. Bom, quando eu dou essa disciplina em sala de aula, quando eu dou prova, eu costumo colocar a seguinte pergunta, né? Fármaco A, ele possui eficácia e possui afinidade. O fármaco B possui só afinidade. Explique. O fármaco A, ele possui afinidade e eficácia?
porque ele é um fármaco agonista. O fármaco B possui só afinidade, porque ele é um fármaco antagonista. Não gera efeito. Isso aqui, ó, é efeito. Se eu estou utilizando um antagonista, você vai ver nada. Então, para terminar a minha explicação, eu vou dar o seguinte exemplo, que eu vou colocar no Instagram depois. Então, o paciente utiliza o fármaco A. Quando o paciente utiliza o fármaco A, se alguém depois quiser que eu repita, pede aí no chat que eu repito. Então, o paciente utilizou o fármaco A e isso levou ao aumento da frequência cardíaca. Depois, o paciente, numa segunda situação, o paciente utilizou o fármaco B. Não alterou frequência cardíaca. Não alterou. Numa terceira situação, o paciente utilizou o fármaco A, aumentou a pressão, depois o paciente utilizou o fármaco B. A pressão voltou a ficar normal. Classifique o fármaco A e o fármaco B em agonista e antagonista e explique. Então, o fármaco A, ele vai ser agonista, porque ele elevou a pressão arterial, gerou um efeito. O fármaco B, ele é um antagonista, porque além de não produzir efeito, ele bloqueou a resposta, o efeito esperado do fármaco A. Agora eu vou dar uma segunda situação, e essa eu não vou responder. Isso aí depois, quem tiver curiosidade, me pergunta que eu respondo, vou colocar no Instagram depois. Ó a situação. O paciente utilizou o fármaco A. A frequência cardíaca aumentou. Beleza. Numa segunda situação, o paciente utilizou o fármaco B. A frequência cardíaca diminuiu. Numa terceira situação, o paciente utilizou o fármaco A mais o fármaco B e a pressão não alterou. Classifique o fármaco A e o fármaco B em agonista e antagonista e justifique. Isso aqui, o pessoal que vai fazer agora o sexto, né? Vou lembrar disso aqui, né? Costuma cair na prova aí de vocês. Então, repetindo a situação, eu não vou explicar aqui agora. Quem tiver dúvida, faz lá no Instagram, depois eu gravo um vídeo explicando. Então, o fármaco A foi administrado, aumentou a frequência cardíaca. Depois, o fármaco B foi administrado, a frequência cardíaca diminuiu. Quando utilizou os dois juntos, não houve alteração da frequência cardíaca. Explico o que é o fármaco A e o que é o fármaco B. Beleza. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. São conceitos bem introdutórios, mas são conceitos necessários para que vocês entendam tudo que eu vou falar nas demais palestras aí propostas, né? Bom, tá aqui as minhas redes sociais, para quem ainda não me segue, né? Eu andei pensando, né? E uma coisa que eu cheguei à conclusão é que o ensino não vai ser como era antigamente. Eu acredito que após essa pandemia, a internet vai estar cada vez mais relacionada ao nosso ensino. Isso aí é minha opinião, tá? Minha opinião mesmo. Que nada do que a gente viveu vai voltar ao normal. Então, para tentar me adaptar, eu estou utilizando as minhas redes sociais mais agora e vou utilizar cada vez mais para ensinar, né? O principal foco é farmacologia, mas não é o único foco, né? O semestre que vem, quando eu começar a ministrar as minhas disciplinas, eu também vou utilizar para falar sobre bioquímica, sobre patologia, o que eu tiver a ministrar em sala de aula, beleza? Então, aqui estão as minhas redes sociais, o que eu vou publicar, etc. O canal do Telegram, onde eu vou colocar os materiais, os mapas mentais, os resumos, artigos, capítulos que eu achar necessário. Esse material que está lá já.
o meu canal no YouTube, para quem não me segue, começar a me seguir. E informação importante. Nesse canal no YouTube, que já está lá nesse link, esse canal do YouTube eu vou disponibilizar todas as aulas do semestre passado, que foram aulas remotas. Então, as aulas de epidemiologia, as aulas de BHE, as aulas de... Esqueci o que eu li semestre passado. Epidemio, fisiologia do sistema regulador. As aulas mesmo, né, no PowerPoint, eu vou colocar todas lá. Vou arrumar isso nos próximos dias. Eu só não vou colocar as aulas de revisão, porque essas eu acho que não faz sentido colocar lá, né? Mas quem foi meu aluno tem essas aulas salvas também. Então, eu vou colocar todas as aulas, inclusive essa palestra também, vou colocar lá no canal no YouTube. E no meu link no Instagram tem essa página, onde então tem, né, vou tirar a inscrição para a palestra de hoje, o link da palestra, o canal do Telegram e o canal do YouTube, ok? Então, nos próximos dias eu vou tirar isso aqui e eu vou colocar depois o link da outra palestra, a inscrição, etc. Bom, na próxima semana, até segunda-feira, eu vou enviar para vocês via e-mail o certificado de vocês, valendo, vou colocar 2h30, que deu mais ou menos aqui, ok? Qualquer dúvida, então, estou disponível para vocês por aqui, agora, ou posteriormente via Instagram. Agora vocês podem conversar. Bom, então, para a gente encerrar aqui, Então, vou colocar agora. Para a gente encerrar e validar a presença de vocês, eu vou colocar um espaço aqui. Oi. Pode. Sim, pode. Pode sim. Aqui meu... Então, o quimioterápico, ele tem uma dificuldade, assim como outros fármacos, que ele consegue tem um termo certo nesse negócio, se depositar nos tecidos. Ele é um fármaco altamente lipossolúvel. Ele fica muito tempo dentro do nosso organismo. Qual seria a melhor maneira, né, de excreção? A melhor maneira de excreção é a ingestão de água. Então, quanto mais água ingerirmos, maior é a excreção do fármaco. Então, coloque um nome aí embaixo, depois da lista de presença. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não tenha visto, né? Obrigado pela participação de todos. Foi muito bom rever aí alunos, ex-alunos, né? Tem gente que eu dei aula muito tempo atrás. Outra coisa, se vocês realmente gostarem, acharem que é válido continuar, vocês comentem lá no Instagram depois, eu vou colocar um post, só para ver se compensa mesmo, né? Continuar com isso.
Então, assim, eu sei que foi um pouquinho... eu falei muita coisa há muito tempo, mas é porque é palestra, né? Acaba que não é aula, assim. E é isso, tá bom? Vou ficar aqui aberto por um tempinho, vou parar aqui de gravar.